Aleluia. Nós te agradecemos, Senhor, essa noite. Obrigado, Pai, por esse tempo que nós estamos aqui reunidos em Teu nome. Obrigado, Pai, por tamanha salvação. Obrigado, Pai, porque nós estávamos perdidos, Senhor, como ovelhas desgarradas, e você nos salvou. Nós te agradecemos, Senhor, e nós queremos consagrar esse tempo a você. Queremos consagrar a nossa vida a você, Senhor. Queremos entoar cânticos a você essa noite. A Ti, Pai, nós queremos tributar toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração, porque nós sabemos, Senhor, que você é digno. Pai, nós queremos declarar essa noite salvação aqui nesse lugar. Nós queremos declarar cura nesse lugar. Nós queremos declarar, Senhor, o Teu Espírito tendo liberdade, se movendo aqui nesse lugar essa noite. E é assim, Senhor, que nós oramos, é assim que nós te agradecemos, é assim que nós nos consagramos a você essa noite. No nome de Jesus, quem crê diz amém. Amém. Glória a Deus. Boa noite, queridos, graça e paz. Vocês estão bem, gente? Sejam bem-vindos à nossa Quinta Viva. Essa é a quinta mais avivada de Teresina. Eu gosto sempre de falar isso. E que bom que você veio. Em meio a um dia tão corrido. Talvez você esteja até vindo diretamente do trabalho, talvez você esteja vindo de casa, mas eu quero dizer uma coisa para você: valeu a pena você ter chegado aqui, porque certamente você não vai sair daqui da mesma forma. Amém, queridos? Eu queria aqui dar alguns avisos importantes. Sábado, às 19 horas, acontecerá o culto VIPs. Será uma edição especial, com uma programação preparada para você que é jovem. Então venha, traga convidados junto com você. Como eu falei, será uma edição especial. Você que é jovem ou se considera jovem, você não pode ficar de fora dessa programação. Amém? Você vai vir? Traga um convidado junto com você. E domingo, dia 18 de agosto, próximo domingo, temos uma programação muito especial. Em nosso ministério é o dia Verbo da Vida de Missões. Você se alegra com isso? Então é uma oportunidade de você vir. Nós temos 3 cultos, às 10 horas, às 16 horas e às 18 horas. Se você puder vir nos 3, será bênção demais. E vai ser celebrada essa data tão importante para o nosso ministério, o dia Verbo da Vida de Missões. Nós temos aí um vídeo para passar para você, tudo ponto de produção. Fica aí ligado para você não perder nada. Glória a Deus. Você viu aí, queridos? Então, domingo, nós teremos 3 cultos, Como eu bem falei, você viu aí no vídeo, é o dia Verbo da Vida de Missões. É uma grande oportunidade de nós estarmos aqui celebrando essa data, celebrar aquilo que Deus está fazendo no continente africano, que será o tema desse dia Verbo da Vida de Missões. E isso que ele diz, nós vendo a palavra da fé, alcançando mesmo o Brasil e as nações, e tudo aquilo que Deus falou com o pastor Bud tem se cumprido e vai continuar se cumprindo. Então, venham, tragam convidados junto com vocês, Nós teremos essa oportunidade. E missões, queridos, é algo que nasceu mesmo no coração de Deus. Eu queria dizer isso para você essa noite, tá? Então não é um culto qualquer, é um culto de missões, específico, com um tema sobre a África. E eu gosto sempre de uma frase que eu já ouvi falar, que missões, se faz com os joelhos de quem ora, com a igreja que envia, com os pés de quem vai, e também com os recursos daqueles que contribuem. Então nós também somos pessoas que temos contribuído com tudo isso, A nossa igreja também faz parte daquilo que Deus está fazendo no continente africano, e nós devemos nos alegrar por isso. Amém, queridos? Vocês vão vir? Por falar em contribuição, aliás, não vou para esse momento agora, eu queria saber quem são os nossos visitantes, as pessoas que estão nos visitando hoje pela primeira vez. Se é a primeira vez que você está vindo aqui na Igreja Verbo da Vida Teresina, eu queria que você levantasse a sua mão aí no seu lugar, para que todos possam te conhecer melhor. Temos mãozinhas levantadas ali. Eu queria pedir, por gentileza, que você ficasse de pé no seu lugar, para que todos possam te dar a saudação que você merece. Você que está perto dessa pessoa já sabe o que fazer. Para nós é um motivo de muita alegria ter você aqui conosco. É um privilégio para nós,
Se você já congrega em alguma igreja, leva um abraço nosso para o seu pastor, para a sua liderança e volte aqui quantas vezes você quiser, nós ficaremos muito felizes. Se você não congrega em nenhuma igreja, eu quero te dizer uma coisa, você precisa congregar. Então nos dê a alegria de ter você aqui conosco, que você vai crescer, florescer, frutificar e pode ter certeza que aqui é uma boa igreja. Uma salva de palmas bem calorosa para os nossos visitantes. Agora sim, vamos falar de contribuição, vamos falar de dízimos e ofertas. Você se alegra com isso? Glória a Deus. Abre aí a sua Bíblia em Provérbios, capítulo 11, no versículo 24, a Bíblia diz: a quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais, ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perca. Sabe, queridos, que olhando para um texto como esse, nós vemos aqui um princípio, né? Algo muito precioso que Deus já colocou no nosso coração, que é o princípio da liberalidade, da generosidade. Quem está falando aqui nada mais e nada menos é do que um homem que andou desfrutando de grandes riquezas aqui nessa terra. E sabe, queridos, que para nós, nós temos que ter a consciência de reino todas as vezes que nós temos a oportunidade de contribuir. E a Bíblia é bem específica, ela fala assim, a quem dá liberalmente. E tem muitas pessoas que, porque ofertaram ou porque deram o seu dízimo num dia de domingo, não quer ofertar na quinta-feira. Tem muitas pessoas que, porque oferta na quinta-feira, acham que também não deve ofertar no domingo. Mas eu quero falar uma coisa para você. Quem dá liberalmente, ser-lhe-á acrescentado mais e mais. Isso é o que a Bíblia diz. Mas aquele que retém mais do que convém ou daquele que é justo, ser-lhe-á para a pura perca. E eu posso falar para você com muita propriedade que eu já desfrutei das duas coisas. Eu tenho desfrutado de dar liberalmente, mas eu já desfrutei da parte ruim, que é a parte de reter. Aquela de ter para mim aquilo que não era nem aquilo que convém. E sabe, queridos, que essa é uma parte muito triste que nós escolhemos. Há consequências quando nós decidimos no nosso coração reter além daquilo que convém. E eu posso falar para você com muita propriedade, eu já falei isso uma outra vez, que no período da pandemia eu fiz isso por causa da situação do cenário que nós estávamos vivendo. E, queridos, ali foi algo que foi muito ruim para a minha vida. Mas quando eu decidi ouvir a voz do Senhor e quando eu decidi crer nessa palavra, eu comecei a dar liberalmente. E aí, queridos, não aconteceu outra coisa. Foi me acrescentado, tem sido acrescentado na minha vida mais e mais. E se tem sido assim na minha vida, na vida de tantas outras pessoas, certamente na sua vida não será diferente. A quem dá liberalmente, ser-lhe-á acrescentado mais e mais. Eu gosto também de um texto que a Bíblia diz que aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. O que semeia com abundância ceifará. Tenha essa consciência. Eu preciso certamente me desprender daquilo que eu tenho, sendo generoso, honrando ao Senhor com os meus bens, com as primícias da minha renda, isso está falando de dízimo, sendo generoso, é como a Bíblia diz que nós somos enriquecidos em tudo para toda generosidade, né? E ela também continua que também por nosso intermédio, dessa forma é tributado graças a Deus. Então todas as vezes que você vem dizimar, que você vem ofertar, graças são tributadas a Deus. Não é uma coisa qualquer, não é um rito qualquer, é algo mesmo que Deus estabeleceu, não somente na antiga aliança, mas para todo o tempo. Então, querido, não perca essa oportunidade de você ofertar e dizimar essa noite. Se você quer fazer por meio de dinheiro em espécie, aí na sua frente nós temos envelopes, você pode estar fazendo por meio de dinheiro em espécie. Se você quer fazer por meio de cartão de crédito ou débito, lá atrás, você pode estar fazendo também por meio de cartão de crédito ou débito. Nós temos as tesoureiras lá. E se você quer fazer por meio do Pix, nós temos aqui no nosso telão a chave Pix. Você que está em casa, você pode estar usando o QR Code que apareceu na tela do seu aparelho eletrônico e também a chave Pix. Nós temos muitas formas de poder ofertar, dizimar ao Senhor, de demonstrar a Ele a nossa gratidão, a nossa devoção, a nossa honra a Ele, por meio dos nossos bens, por meio do nosso dízimo, da nossa oferta. Amém? Você já separou o seu dízimo da sua oferta? Vamos orar? Levanta bem alto aí o teu envelope, a tua mão. Pai, nós te rendemos graças, Senhor, por essa oportunidade que nós temos de dizimar e de ofertar na sua casa. É com muita alegria, Pai, no nosso coração que nós fazemos isso. Não é por tristeza, nem tampouco por necessidade. Nós fazemos isso porque nós te amamos e nós queremos, Pai, na tua palavra. Pai, nós queremos consagrar cada dízimo, cada oferta a você essa noite. No nome de Jesus, quem crê diz amém. Sai do seu lugar, vem ofertar e dizimar com alegria. Estão vindo tempos de abundância, mesmo que eu não sinta, eu já posso ver. Estão chegando,
Aleluia. Glória a Deus. Que bênção. Vocês estão de parabéns, né? Depois de um dia corrido de trabalho, né? Aquele corre-corre, resolve problema aqui, resolve ali. Nós estamos aqui reunidos para cultuar o Senhor. E não há nada melhor do que nós tirarmos um tempo. Isso é uma oferta. Amém? Acabamos de participar do momento de dízimos e oferta. Mas isso também é uma oferta que estamos fazendo. Nós estamos tirando uma parte do nosso tempo para cultuar o Senhor. Estamos pegando um tempo que a gente poderia estar em qualquer outro lugar, fazendo qualquer outra coisa, mas nós decidimos estar aqui para cultuar o Senhor. Ninguém colocou uma arma na nossa cabeça, ninguém nos pressionou, até eu penso assim, né? Amém? Ninguém nos impôs para estarmos aqui, nós estamos aqui de forma liberal, nós estamos aqui porque nós amamos o Senhor e nós desejamos estar reunidos, porque foi Ele que estabeleceu a igreja. Amém? Essa instituição, que é uma instituição física e espiritual, mas aqui no físico nós estamos aqui reunidos porque Ele estabeleceu que nós estivéssemos aqui. Foi o Senhor que estabeleceu a igreja. E é por isso que nós não devemos deixar de nos congregar. Nós precisamos fazer um esforço mesmo de estarmos juntos, reunidos no nome do Senhor. Porque quando nós estamos juntos, reunidos no nome do Senhor, coisas sobrenaturais acontecem. Amém? Tenho certeza que você vai sair daqui diferente da forma que você chegou. E não é por causa de mim, não é por causa do louvor, não é por causa do ministro que abriu o culto, do dirigente do culto, é por causa da presença manifesta de Deus nesse lugar. Amém? Queria pedir aos meninos que melhorassem o meu retorno aqui. Gente, muito obrigado. Se você puder ficar, meu irmão, para não me ajudar aí, eu te agradeço muito. Amém, queridos? Glória a Deus. Estava orando, né, pedindo ao Senhor uma direção daquilo que eu deveria falar nessa noite. Sempre gosto de fazer isso porque eu entendo que é o Senhor que conhece os corações, as intenções. Deus sabe a necessidade de cada um de nós que estamos aqui nessa noite. Nós não viemos aqui de qualquer forma, amém, queridos? Nós viemos com um propósito, e Deus, sabendo do nosso propósito, sabe que nós precisamos ser alcançados. E o Senhor colocou no meu coração para falar a respeito dos dons, amém? O título dessa ministração, estou aprendendo com o meu pastor, eu tenho um excelente professor, nós temos, amém? Eu estou aprendendo a me organizar aqui nesse negócio de esboço. E o título dessa ministração seria O Trabalho de Deus através dos Dons. Amém? Amém, queridos? Amém. Pai, em nome de Jesus, feche seus olhos, obrigado por essa oportunidade de nós estarmos aqui, reunidos no Teu nome. Fala aos nossos corações, Pai. Nós queremos ser edificados pela Tua palavra, queremos receber tudo o que o Senhor tem para liberar sobre as nossas vidas nessa noite. Em nome de Jesus, eu declaro a unção de Deus operando nesse lugar. Eu declaro coisas sendo manifestas da parte do Senhor sobre as nossas vidas. Nós não voltaremos para nossas casas da mesma forma que nós chegamos aqui. Voltaremos diferente. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. O Senhor tem liberdade nesse lugar para falar aos nossos corações, para curar, para libertar, para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Fala, Senhor, cura, salva nesse lugar, pelo poder do nome de Jesus. Amém. Queridos, abre a sua Bíblia aí em Marcos, no capítulo 16. É um texto muito conhecido. Marcos, capítulo 16, a partir do versículo 17, diz o seguinte: E estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos, e eles ficarão curados. Amém? Ultimamente, Deus tem colocado no meu coração um desejo, né, de entender mais sobre esses assuntos. Eu sempre tive uma queda por esses assuntos, porque eu entendo que nós, como igreja, precisamos atuar de fato como Cristo nos colocou para atuar aqui na terra. Amém? Nós não somos uma igreja apática, não somos uma igreja morta, não somos uma igreja teórica, nós somos uma igreja do fogo, amém? Nós somos uma igreja que crê nos dons, que crê na manifestação do poder de Deus, que crê em cura, crê em libertação, que crê em transformação e batismo no Espírito Santo. Amém? Nós cremos que coisas sobrenaturais precisam se manifestar quando nós nos reunimos para cultuar o Senhor. Amém? E o Senhor tem tratado comigo e eu tenho, tenho ficado com o coração cheio de alegria, ouvindo alguns testemunhos, vendo na própria palavra de Deus e olhando as Escrituras e vendo os meandros dos textos, as entrelinhas e tentando imaginar o mover de Deus, o agir de Deus naquela situação.
e ver que Deus é tão poderoso, e como Deus agiu na igreja primitiva, e como Deus tem agido hoje. O Deus que agiu lá na igreja primitiva é o mesmo Deus de hoje. A Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Isso significa dizer, queridos, que Deus não mudou. Aquele mesmo Deus que usou os discípulos, os apóstolos, para levantar aleijados, para curar cegos, para que pessoas fossem tocadas pelo poder da palavra que era ministrada, esse é o mesmo Deus que está aqui hoje. Amém. O mesmo Jesus, Ele ressuscitou daquele momento em que Ele estava dentro daquele sepulcro. Passou 3 dias lá morto. Não tinha sinal de vida, ele estava completamente morto. Mas a palavra de Deus diz que o Espírito Santo o ressuscitou dentre os mortos. Cristo vive. Essa é a nossa esperança. Aleluia, quando eu ouço a respeito disso, meu coração fica inflamado, queridos, e saber que nós servimos a um Deus que é vivo e que a sua palavra é viva e eficaz. Está em vigência hoje e nós precisamos nos posicionar. Amém. E nós vemos aqui o próprio Jesus, nesse momento com os discípulos, ele aparece para os discípulos, em Marcos capítulo 16, ele chama a atenção dos seus discípulos por conta da sua incredulidade, porque depois de tudo que Jesus fez e operou, curou, ressuscitou mortos, pregou uma palavra que ninguém tinha, ele falou uma mensagem que ninguém podia falar, porque Jesus falava cheio do Espírito. As pessoas, quando ouviam Jesus falar, eles ficavam impressionados, porque não era normal. Existia algo diferente naquele homem, era a unção de Deus sobre a vida de Jesus. E Jesus chama a atenção dos seus discípulos, porque mesmo depois de tudo isso, os discípulos simplesmente, quando Jesus morre, quando eles olham para Jesus pendurado naquela cruz, aleluia, Jesus está pendurado naquela cruz, está morto. Acredito que na cabeça daqueles discípulos, a esperança deles simplesmente tinha se esvaído. Aquele que fez todas aquelas obras, que pregou uma mensagem tão poderosa, está morto. Descem aquele homem, aquele corpo daquela cruz. José de Arimateia pede o corpo, através da influência, ele consegue aquele corpo de Jesus para sepultar num sepulcro que ainda não tinha sido usado, que tinha sido talhado há pouco. E os seus discípulos, diante daquela situação, mesmo tendo experimentado o poder de Deus, mesmo tendo visto a glória de Deus se manifestando diante dos seus olhos, vendo Jesus andar sobre as águas, vendo Jesus tocar no esquife, e um homem que estava morto, um jovem que estava morto, levantar, vendo aquele cego que estava pedindo que Jesus, pelo amor de Deus, me ajuda, Jesus vai lá e cura aquele cego, aquele homem está morto. Aquele homem que fez todos aqueles milagres está morto. Foi sepultado, colocaram uma pedra na frente do seu sepulcro. E ele ficou lá. Seus discípulos foram embora, de cabeça baixa, entristecidos. A sua esperança de que o Messias tinha se manifestado, acredito que até aquela convicção que existia sobre eles, havia se esvaído. E creio depois que Jesus ressuscita. Jesus fala com Maria que dissesse aos discípulos que se reunissem no lugar, e eles estavam lá. E a Bíblia diz que as portas estavam fechadas, os discípulos estavam assustados com tudo que tinha acontecido. A palavra de Deus diz que Jesus se apresenta no meio deles, as portas estavam fechadas, mas Jesus se apresenta no meio deles e diz: paz seja convosco. Jesus ressuscitou. Aleluia, ele ressuscitou. Ele está vivo. Antes de Jesus morrer, ele estava lá em João 14, você consegue observar, você consegue perceber a tônica que Jesus está tratando com seus discípulos. E ele fala uma frase que é muito interessante. Ele disse: olha, eu não vos deixarei órfãos, eu voltarei para vós. Jesus promete que o Espírito do Senhor, o Espírito de Deus, voltaria, estaria conosco. Jesus, antes de subir, ele disse: olha, eu vou estar convosco todos os dias até a consumação do século. A Bíblia diz, queridos, que Jesus, subindo ao alto, ele levou o cativo o cativeiro. E ele deu os dons aos homens. Depois que Jesus ascende, todo um processo é feito. E, queridos, os ministérios, os dons do Espírito são conquistados para a igreja. E Deus repartiu com a sua igreja os dons. Os dons, queridos, eles são uma garantia daquilo que nós estamos pregando.
Todas as religiões têm as suas filosofias, têm as suas formas, as suas perspectivas de entender a vida, a pré-vida, a vida e o pós-vida. Todas as religiões têm uma explicação para isso. O Evangelho também tem a sua explicação. E nós sabemos de onde viemos, o que estamos vivendo e sabemos para onde nós iremos. Nós não estamos aleatoriamente aqui nesse mundo. E os dons, queridos, que foram repartidos para a sua igreja, através daquilo que Jesus fez, tem um objetivo de edificar o corpo de Cristo. Nós vemos em Efésios, no capítulo 4, que subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Esses dons que está se referindo aí são os dons ministeriais. Nós sabemos que são apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Se você não tem muito entendimento a respeito disso, eu te aconselho a fazer o rema. Está chegando as matrículas, estão começando. Daqui a pouco vai abrir as matrículas e você vai ter a oportunidade de fazer parte de um centro de treinamento bíblico que vai mudar a sua vida. Amém? E queridos, Deus estabeleceu os dons e distribuiu para a sua igreja. No momento em que você recebe Jesus, você começa a fazer parte do corpo de Cristo e os dons do Senhor estão liberados sobre a sua vida. É óbvio e evidente que existem pessoas que têm chamados específicos para essas funções que nós falamos aqui. E essas funções, ela tem algumas ferramentas que acompanham essas funções. Amém? As manifestações do Espírito, os dons do Espírito, para que nós possamos nos mover, para que nós possamos pregar essa palavra, e depois que nós pregarmos essa palavra, as pessoas ficarem olhando para nós, é até bonita a conversa que esse homem fala, que essa mulher fala, mas depois de pregarmos, nós precisamos demonstrar o que estamos pregando, com sinais e prodígios. O Evangelho, querido, ele não consiste somente em palavras. O apóstolo Paulo, ele está falando aos Coríntios, ele disse, olha, eu quando fui ter convosco, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de conhecimento humano, mas da demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse no conhecimento humano, mas no poder de Deus. Isso, queridos, é necessário. Os dons, eles precisam se manifestar no meio da igreja. Nós que temos esse chamado, né, e nós estamos ativos no chamado, e temos uma oportunidade de estar aqui no púlpito ministrando uma palavra, nós precisamos ter a consciência que nós temos a função de inflamar o corpo de Cristo, inflamar o coração das pessoas, para que elas desejem os dons, busquem os dons, vivam o Evangelho e vá atrás dos perdidos. As pessoas precisam ouvir que Deus as chamou com um propósito, com um plano, e que elas podem desenvolver isso. Precisam estar com seus corações queimando com o Evangelho, com a palavra de Deus, conscientes de que sempre que abrirem suas bocas para falar a respeito de Jesus, coisas vão acontecer. O Evangelho consiste nisso, queridos. Não é uma filosofia. Não é para ser bonito, não é para a gente chegar aqui e trazer um discurso bonito, trazer uma retórica impecável. Não é isso que se trata o Evangelho. O Evangelho, ele é o poder de Deus. E quando a palavra de Deus está sendo falada, os corações, eles começam a queimar, porque não é normal. Hoje nós estamos num tempo que existem coaches que têm uma retórica perfeita, eles trabalham com PNL. A programação neurolinguística é um negócio, eles conseguem atrair a atenção das pessoas, conseguem convencer, conseguem trocar situações que as pessoas viveram ao longo das suas vidas, mas isso não muda a vida de ninguém. O que muda a vida das pessoas é o Evangelho, é uma vida alinhada com os parâmetros, com o propósito de Deus, com aquilo que Ele estabeleceu. Sempre que nós nos dispormos a fazer isso, teremos a nossa vida chacoalhada. Nós não podemos nos conformar em viver um evangelho de palavras, um evangelho de teoria, um evangelho em que a gente só fala, a pessoa, tá bom, muito legal, tchau, até amanhã, e fica somente nisso. Sempre que pregarmos essa palavra, nós precisamos mostrar que Jesus cura, que Jesus tem o poder de transformar o mais vil pecador. Aquele que está desgraçado, numa vida de pecado, está perdido. Deus tem um plano e um propósito para a vida dele. Do mesmo jeito que Jesus salvou você, Jesus quer salvar ele. Do mesmo jeito que Jesus tirou você daquela situação de pecado, Jesus quer tirar ele também.
Nós não podemos, queridos, ficar aqui, uns olhando para os outros, vomitando palavras um para os outros. Cheios do conhecimento, mas nada de prática. Precisamos agir de acordo com aquilo que temos sido ensinados. E eu vou dizer para você, nessa igreja, você tem sido muito bem ensinados. Homens e mulheres de Deus têm passado por aqui com palavras poderosas, que são poderosas para salvar a humanidade. Muitas vezes, queridos, estamos ouvindo a palavra é até legal, mexe com o nosso coração, a gente fica impressionado com algumas coisas, o mover do Espírito. Às vezes é uma palavra mais forte, mas quando a gente sai por aquelas portas, a nossa vida continua da mesma forma. Não foi para isso que Deus te chamou. Não foi para isso que você veio aqui, ou sei lá onde você recebeu Jesus, levantou as suas mãos, repetiu a oração do pecador, se arrependeu, teve a sua vida transformada, mas para viver a mesma vida de sempre. Isso não é evangelho. O evangelho é o poder de Deus para mudar a sua vida. Precisa haver mudança. Precisa haver uma mudança nas nossas vidas. Querido, às vezes nós estamos conformados em viver a mesma vidinha de sempre. Sempre na mesma situação. Sempre com os mesmos problemas. Sempre com os mesmos pecados. Guardando, escondendo, tendo uma vida dupla. Deus não te chamou para isso. Deus te chamou para uma vida de retidão e santidade. Deus te chamou para viver um propósito poderoso nessa terra, para influenciar, para tocar a vida das pessoas, para levar uma palavra que vai tocar as pessoas que estão próximas de você. Isso é o evangelho. E os dons, queridos, eles foram liberados, foram derramados sobre nós. E existe um objetivo, existe um propósito para isso. Não é para ser bonito, não é para a gente estar num culto como esse, e tem uma pessoa enferma, e se você está aqui enfermo no final do culto, eu vou orar por você e você vai sair daqui curado. Eu não quero nem saber qual a enfermidade que você tem, mas eu creio no poder dessa palavra. Eu creio que se nós falarmos, se nós impormos as nossas mãos, eles serão curados, porque foi Jesus quem falou. A minha fé não está pautada naquilo que eu vejo, não está pautada no que a medicina diz, não está pautada nos relatórios humanos, mas tem que estar pautada, queridos, na palavra de Deus. E se Jesus falou, vai acontecer. Às vezes, queridos, nós nos ficamos impressionados. Eu já estive em cultos onde a manifestação do poder de Deus foi de uma forma tão impressionante que eu fiquei chocado, o meu corpo ficou tremendo, o meu coração acelerado, eu fiquei ofegante diante da presença de Deus. Queridos, nós como seres humanos temos emoções, temos sentimentos, e as nossas emoções e sentimentos, eles são afetados pela presença de Deus. Não que a gente vai se mover pelos sentimentos, pelo aquilo que a gente vê, pelo aquilo que a gente sente, mas os nossos sentimentos, eles são afetados pela presença de Deus. No momento em que a glória de Deus se manifesta no lugar, a nossa carne treme. A gente sabe porque sabe que a presença de Deus está manifesta no lugar. Não quer dizer que quando nós não sentimos nada, não quer dizer que Deus não esteja lá. Mas quando a presença de Deus está manifesta, coisas acontecem com o nosso corpo. Eu já estive em cultos e, meu Deus do céu, como eu fiquei impressionado quando eu vi homens de Deus cheios do Espírito, com palavras de sabedoria, palavras de conhecimento, discernimento de espíritos, operando, se movendo nos dons, e eu vendo Deus operar, e eu disse, cara, é verdade. Deus cura, Deus revela, Deus transforma. E eu estava vendo Deus fazer lá. E outras vezes já tive a oportunidade de estar aqui ministrando a palavra e Deus começar a curar, Deus começar a revelar, Deus começar a trazer palavras específicas e eu vendo, meu Deus, o Senhor é real, a sua palavra funciona. Não aconteceu só lá, pode acontecer aqui, pode acontecer aí. Esse é o plano e o propósito de Deus para a sua vida. Às vezes a gente se subestima porque a gente olha para a nossa capacidade, para o lugar onde a gente saiu lá do buraco, não tinha nada, sujo. Mas não se importe com isso, meu irmão. Quando você recebeu Jesus, você foi lavado pelo sangue de Jesus. A sua vida ela foi tirada do estado de pecador, de miserável, de pobre, de miserável e nu. E você foi colocado como filho de Deus, filho do Todo-Poderoso. Aleluia. Queridos, nós precisamos, diante dessas coisas, quando nós vemos o poder de Deus se manifestar, precisamos desejar o dom. A palavra de Deus nos fala a respeito disso. 1 Coríntios, no capítulo 12, a palavra de Deus nos diz que nós precisamos desejar e buscar os melhores dons. Aleluia.
E precisamos ter isso, fazer isso com o nosso coração alinhado com o Senhor. É necessário que haja sinceridade. É necessário que haja retidão. A palavra de Deus fala a respeito de um homem chamado Simão. Ele estava ali no princípio, na igreja primitiva. Deus começou a operar de uma forma sobrenatural. Filipe, que outrora tinha sido chamado somente para ser um diácono. Somente para ser um diácono. Ser diácono é muita coisa. Amém, queridos? Você que é diácono, pega essa palavra. Vocês são autoridade estabelecida por Deus. Só o departamento de vocês está na Bíblia. O meu nem está. Mas tudo bem por isso. Aleluia. E queridos, Filipe, que tinha sido chamado para servir às mesas, precisava ser cheio de sabedoria, cheio do Espírito Santo, ter uma boa reputação. Aquele homem começou a servir às mesas porque os discípulos, os apóstolos estavam sobrecarregados, eles precisavam tirar tempo para a palavra, tempo para a oração, eles não poderiam continuar com aquela função, senão ia comprometer o ministério deles. Separaram 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo, cheios da palavra, eles começaram a servir à mesa. Daqui a pouco a igreja começa a se dispersar. E Filipe, ele vai para Samaria. A palavra de Deus fala, queridos, que quando Filipe chega em Samaria, ele começa a pregar essa palavra e as pessoas começam a ser tocadas. A Bíblia diz, queridos, que aquele lugar era um lugar repleto de pessoas que praticavam artes mágicas, feitiçarias. E quando eles começaram a ouvir Filipe a pregar aquela palavra, as pessoas caíam no chão endemoniadas, dando altos gritos, os demônios saíam, as pessoas eram libertas. Pegaram uma porrada de livros, levaram para um lugar, tacaram fogo naqueles livros, porque eles reconheceram que o poder de Deus era maior. E queridos, que maravilha, quando começou a se manifestar o poder de Deus, Filipe, sendo um evangelista, pessoas eram salvas, mas aquelas pessoas ainda não tinham recebido o Espírito Santo. Chegou Pedro lá para impor as mãos sobre aquelas pessoas. E a Bíblia diz que quando Pedro impunha as mãos sobre as pessoas, aquelas pessoas eram cheias do Espírito. E tinha um homem chamado Simão que ficou observando aquilo. Ele também era uma pessoa envolvida com o ocultismo, com magia negra. Ele era muito conhecido lá como uma grande personagem porque fazia coisas impressionantes. Mas até ele, diante da pregação da palavra, ele decidiu se render a Jesus. Ele estava lá junto com os discípulos. E a Bíblia fala, queridos, que enquanto ele via aqueles sinais, aquelas maravilhas, quando ele viu Pedro impor as mãos sobre aquelas pessoas e elas serem cheias do Espírito, ele desejou aquilo. Mas ele desejou aquilo com o coração errado. E ele ofereceu dinheiro para obter aquele poder. Não existe nada que nós possamos fazer, queridos, para conquistar o que Jesus já conquistou na cruz. Nós só precisamos crer, através da fé mesmo, e estar com o nosso coração alinhado, e as coisas começam a se manifestar nas nossas vidas. Pedro repreende aquele homem, ele disse, olha, você não tem parte nesse ministério. O teu coração está cheio de maldade. E virá sobre você um juízo pelo isso que você está fazendo aqui. Aquele homem, na mesma hora que ouviu isso, ele ficou impressionado, porque o dom estava sobre a vida de Pedro e teve uma palavra de sabedoria a respeito do coração daquele homem. Aquele homem estava desejando os dons para ser vistos. E, querido, isso é algo que nós precisamos ter muito cuidado, porque a unção de Deus, o poder de Deus atrai as pessoas. Quando nos movemos nos dons, quando curamos as pessoas no nome de Jesus, aquilo atrai as pessoas, porque é exatamente esse o propósito. E às vezes nós deixamos no nosso coração se envaidecer, achar que somos nós que fazemos alguma coisa. Queridos, se tirar a unção de Deus da nossa vida, nós não somos absolutamente nada. Se somos alguma coisa, é por causa da presença de Deus que está impregnada em nós, está dentro de nós, está sobre nós. Cada partícula do nosso corpo está sendo guiada, dirigida pelo Espírito de Deus. Então, se tirar Deus de nós, nós não somos nada, não podemos fazer nada. A nossa capacidade vem do Senhor. E precisamos desejar os melhores dons, mas com o coração alinhado. Queridos, eu tinha muito mais coisas para falar, infelizmente o tempo não me permite. Mas eu quero dizer para vocês que nós precisamos desejar os dons. Precisamos buscar a manifestação dos dons. Para que outras pessoas sejam impactadas, para que outras pessoas sejam curadas, para que outras pessoas sejam atraídas pelo Evangelho. Porque o Evangelho, ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amém, queridos? Fique de pé. Aleluia.
Se você está com alguma enfermidade aqui, você quer oração por cura, eu quero que você venha aqui rápido, mas venha rápido. Eu vou impor as minhas mãos sobre você. Temos alguém que deseja oração para cura? Mas se você vier, venha com fé. Não venha com dúvida, não. Não vai acontecer nada, mas se você vier com fé, aleluia, o Deus que criou todas as coisas está aqui nesse lugar. A mão do Senhor está sobre as nossas vidas. Nós estamos aqui, queridos, investidos de uma palavra. Aleluia, o Senhor derramou uma palavra sobre nós e disse que nós iríamos e nós faríamos aquilo que Ele nos comissionou a fazer. Curar os enfermos, expulsar os demônios, falar novas línguas. Se a gente beber alguma coisa mortífera, não vai fazer dano algum para nós. Nós imporíamos as mãos sobre os enfermos e eles vão ser curados. Amém, queridos? Aleluia. Glória a Deus. Feche teus olhos. Meu primo, ele sofreu um acidente de moto hoje. Aí ele quebrou a perna. Aí vai precisar fazer uma cirurgia. Amém. Vai colocar alguns ferros na perna, os pinos. Eu queria pedir oração para a cirurgia dele. Tudo bem? Amém. No final do culto a gente reúne os pastores e ora por ele, tá bom? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Meu irmão, você crê? Você crê? Se você crê, tudo é possível que crê. Eu não tenho nada para te dar, eu não posso fazer nada por você. Mas o Espírito de Deus que está em mim, que está em você, Ele pode fazer todas as coisas. Ele pode reverter qualquer quadro. Qualquer relatório do médico que foi dado pode ser revertido através do poder de Deus. Deus pode curar, Deus pode transformar, Deus pode fazer aquilo que a medicina não pode. E se você crê, você vai sair daqui de hoje com o seu milagre. Você crê nisso? Pai, em nome de Jesus, nós pregamos a Tua palavra. E Pai, no nome de Jesus, manifesta a Tua glória nesse lugar. Confirma a Tua palavra, Senhor, com sinais e maravilhas nessa noite. Eu declaro em nome de Jesus a cura do Senhor vindo sobre esse homem. O Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, operando na vida dele agora. Tudo que está fora do lugar, ouça a minha voz, volte para o lugar agora, no poder e na autoridade do nome de Jesus. O nome de Jesus seja restaurado agora. Restaurado agora, no poder do nome de Jesus. No nome do Senhor Jesus, receba a sua cura agora. Agora, em nome de Jesus, receba a sua cura agora. No nome de Jesus, confirma, Senhor, a sua palavra com sinais e maravilhas. Volte para a sua cadeira curado, meu irmão, no nome de Jesus. No nome de Jesus, queridos, o Evangelho não é brincadeira. Nós não estamos aqui para perder o nosso tempo, para jogar palavras ao ar. O Evangelho funciona, ele é o poder de Deus. Ele funciona. Funcionou na minha vida, funcionou na sua vida e vai funcionar na vida de todos aqueles que ouvirem a voz de Deus. Amém? Se você está aqui nessa noite e você deseja receber Jesus como seu único e suficiente Salvador, como seu Senhor e Salvador, você quer ter a sua vida transformada, você quer fazer parte da família de Deus, e você está aqui nessa noite, quer ter a sua vida chacoalhada, levante sua mão que eu vou orar com você. A sua vida nunca mais vai ser a mesma. Jesus disse, olha, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. Então, se você está aqui, você sabe que precisa vir para Jesus, essa é a sua oportunidade. Temos alguém? Aleluia. Temos alguém que já até fez isso em algum momento da sua vida, mas acabou se afastando, acabou se perdendo no caminho, esfriou na fé, mas deseja nessa noite retornar para os caminhos do Senhor, quer se reconciliar. Temos alguém? Aleluia. Temos alguém? Glória a Deus. Amém, queridos? Temos alguém que deseja receber o batismo no Espírito Santo, com a evidência bíblica de falar em outras línguas, ser revestido do poder de Deus. Temos alguém? Aleluia. Amém, queridos? Glória a Deus. Aleluia. Temos certeza que o Senhor tem grandes coisas para nós. Amém? Nós precisamos somente estar com o nosso coração aberto e sensíveis àquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Deus abençoe essa palavra no nosso coração. Seja abençoado praticando essa palavra.
Glória a Deus. Você foi abençoado essa noite? E palavra poderosa, irmãos. Foi para nos sacudir mesmo. Eu queria fazer aqui algumas indicações literárias a respeito daquele que o pastor Josué ministrou, esse livro do Rick Renner, Por que precisamos dos dons do Espírito Santo. Temos também aqui esse livro do Kenneth Hagin, Os Dons do Ministério, a respeito dos dons espirituais, e ele concedeu dons aos homens. Todos esses exemplares aqui se encontram lá no Verbo Shop e tantos outros. Então passa lá, adquira sua literatura e seja edificado. Amém, queridos? Sábado nós teremos o quê? VIPs, uma edição especial do culto VIPs. Então você que é jovem, venha, traga convidado junto com você. E domingo teremos o quê? Glória a Deus. Dia Verbo da Vida de Missões. Então vai ser 3 cultos poderosos. Venham em um dos 3 ou nos 3, se você puder, tragam convidados. Será uma grande bênção. Amém, queridos? Tudo certo, produção? Sejam todos abençoados, praticando essa palavra. Vão na graça e na paz. Tenham um final de semana abençoado, próspero, cheio de boas notícias. E se preparem, como diz o nosso pastor, seu telefone vai tocar com boa notícia chegando. No nome de Jesus, vá na graça e na paz.